chegar, não sei onde estava igual. E aí ele me mandou, então eu já separei, vocês já anotem isso, para não ter que começar a falar sobre isso. É o seguinte... Que daí a Thaís ainda falou. Peraí. Só piadar. Ai, por favor. Assim, por ela. Não. Ah, achei que era isso. será que eu larguei na minha casa? Trabalhar, Ó, pessoal, então, rapidinho. O livro, então, hoje eu encaminhei para vocês uma cópia do livro Direitos Humanos, Saúde Mental e Racismo. Diálogo, mas para apoio complementar, diálogos à luz do pensamento Transfanon. Até porque a parte me pediu sobre saúde mental. Mas eu, vendo os artigos, tenho conversa com muitas das teses e dos trabalhos de vocês, organizados pela Patrícia Carlos Magno e a Raquel Gouveia Passos, tá? Então, mandei hoje para vocês, tem muitos artigos e que dão uma olhada lá. Agora, o livro que a gente vai ler, que fiquei de falar para vocês, que é do Pruma. A minha cópia era da livraria Sá da Costa, de Lisboa. Agora você me mandou uma outra bem mais legal. Então, em cima dessa que você me mandou hoje, é que eu vi as páginas. Depois não ficar todo mundo perguntando, ai, que página é? Um não bate com o outro, então eu não vou falar qual é o texto, tá? Então, ficou o seguinte, vai ser a introdução, tá? Da página 23 a 25, origem das classes na África, da 26 a 29, o conceito de classe, da 30 a 35, sim. Naquele que eu dei o número, características e ideologias de classe, da 36 a 39. Isso já passou depois. Esse eu não tô notando, gente, ó. Não, o relator hoje é o André. Eita, era pra eu estar. Esse eu não tô notando. Ah, tá. Isso, eu já chamei. Eu já vi isso, já tava tudo mesmo, viu? A relatoria hoje é o André e a... Eu achei que era só a hora que você discutiu. Eu imprimi para você. Peraí. Vamos trocar assim. Não é isso. Eu sabia que você apagou, apagou mais. Você viu isso? Eu não vou. Você Apagou tudo. É que eu assinei com você, mas tudo bem, não tem problema. Ai, gente, e agora? Tá de novo, não tem problema. Gente, não me mandem coisas muito difíceis. Eu não tenho a menor capacidade. Quando eu começo a falar assim, minha filha fala, não fica se menosprezando. Mas é o seguinte, cara, é geracional. Eu tenho umas coisas. Não tem problema. Eu vou voltar ao seu antigo, vou voltar ao seu antigo. Tá bom, leva esse. Tá bom. Vou voltar ao seu antigo. Ô, Bia, a Lana escreveu um negócio aqui no grupo. Não, estou terminando. Agora você canta aí para nós, aí que eu vou copiar. Então, lá. Vamos lá. Esse é qual agora? Esse livro. É do dia de quem? Do dia de quem? É do Pruma. Da Bia. É a luta de classes em África. A luta de classes em África. A luta de classes em África. Felipe Bia. Do Pruma. Kwame Pruma. E o Adeildo mandou uma cópia. Mas não vai estar no da Bia escrito isso. Isso aí não vai estar no da Bia escrito, Tânia. Não, isso não estava ainda. Não está escrito. Eu acho isso. Peraí, Hoje eu não anotei. peraí que eu tenho aqui, peraí. O que você tem? O dia que o Felipe e a Bia vão fazer. Você tem esse que ele mandou? Na mesma cópia? Não, eu tenho o dia. Eu sei o dia que é o que eles vão fazer. Ah, tá bom. 14 do 9. Aí, é. Tá. Então, esse texto, no 14 do 9, que é a Bia e quem tem mais uma vez. Felipe. Não, na verdade, esse dia mudou. Foi para 21, tá? Não, foi para 21. Foi para 21. Foi para 21, não. Tá. Então, ficou Felipe e Bia. Tem que conversar com a Bia, Felipe. Eu já conversei, Bia. E aí? Ela que vai verificar a agenda dela e já vai confirmar. Então, passa essa data, não? Sim, passo. Tá? 21 do 9. E a gente que organiza. Sim.
Então, a introdução, porque aí vocês também já vão lendo, né, gente? É da página 23 a 25. Depois, origens das classes na África, da 26 a 29. O conceito de classes, da 30 a 35. Características e ideologias de classe, da 36 a 39. Classe e raça, da 40 a 42. Depois, a Revolução Socialista, da 97 a 101. Depois, a conclusão, da 102 a 107. Eu já tinha, feito, página tal, mas o texto anterior, tudo. Aí eu falei, não, gente, desse jeito ninguém vai ler. Não, vou falar que eu pior de isso. Só quando o pessoal fica meio virada, então, que bom que você já deu, já pus a tá. Então, gente, só está faltando a gente ver o texto do Marinho. O que acontece? Eu pensei que a expressão popular ia me entregar, faz um tempão que eu paguei, não me entregaram, eu vou ligar para eles, Mas você passou na página aqui, do Marinho. Então, mas eu não estou com o texto. Foi porque ela pegou Foi na... que ela pegou na internet. Então, mas tem na íntegra da internet. Não, só era o sumário só. Entendeu? Não, mas se já está o sumário, já. A gente botou a página 167 a 232. Tá. Só precisa arranjar o texto agora. Então, agora, pois é, eu quero arranjar o texto que eu vou Esse ligar texto para é lá. recente? Hã? Esse texto dele é recente? É isso? Eles fizeram, na realidade, não é que é recente, é antigo, mas eles fizeram como é que a gente fala, uma reimpressão com vários artigos dele, organizado nesse livro que a Roberta Transpadilha organizou, pela expressão popular. E aí eu Então, pedi, são reimpressões? de texto. Só que aí eu pedi o livro, só que a gente chegou até agora, já faz mais de E esse capítulo 5. Eu pedi um junto com a Boiteiro, Então, estou pensando aqui sem como são parecidos de ser do livro mais antigo e talvez a gente encontre. Então, vamos ver se a gente olha na expressão popular. Não, que eu vi. Quais são os títulos? Tá, você passa, Natália, para Agora eu tento ver se eu acho em PDF os títulos dos textos. Você sabe, você tem Você tem aí? Não, então você passa para ele. aquele sumário lá que aparece. Essa parte foi Ele passa para você e aí você vê se Você pode ter achar. tem Ótimo. uma outra publicação Tá bom. antiga dele. Tá bom. passa os títulos aí para conhecer a publicação. Eu tenho alguns livros dele. Não sei se vai ter os Pode ficar tranquilo. Sim. Depois eu te faço de novo. Já tá aqui, ó. Tá tudo certo. Tudo certinho. Ah, Eu aqui, te faço de novo. Então não perdeu. Não. Ai, que Você tá sempre de pé. Eu que a minha filha sempre fala, mãe, nem tem nunca perde nada. Eu fico aflita. Acho que Não, já tá aqui, ó. Tá? Então, fechou isso, gente. Então, só está faltando dentro do Eu espero a E a Lana propôs uma mudança de texto. Então, ela não apareceu aí. Então, eu vou perguntar para a Lana qual é a mudança de Ela texto. botou aqui. Ela já colocou, já passa para Tânia. já. Ela botou de novo aqui, página 87. Tá. E qual o texto? Da Andréa Davi. Sim, ela qual que vai ser agora? Página 87. Deixa eu ver o título. Esse título. Maria, segura aí pra mim, tá? Ok. Eu vou arrumar aqui. Pega aí, deixa eu ficar com você. É. Gente, você vai me dar aula, coisa hoje que eu conheci a amiga. Que bom, Samara, quanto tempo está o Felipe, o tanto quanto Juliana? Eu fui da banca dela, né, Ju? Fui da Samara. Você já. Barro. Não, você vai com Não, foi a Esbeta. Ah, foi? Foi. Ah, então foi com ela que foi. Só da A minha já não foi. Por isso que eu estou aqui.
As mulheres precisam. Bom, fechamos, gente? Podemos passar para frente agora, então? Já acertou, Maria Clara? Passou para a Tânia? Eu anotei aqui. Tá. Então, eu vou propor agora, gente, que a gente vá direto para a leitura e os dois poemas para o final. Pode ser assim? Pode. Né? Mais tarde, mas vai ter. Então, cadê o Hans? O Hans, ele mandou avisar que não vem hoje, mas aí a gente só. Ah, era ele hoje? Era ele e eu. Você não fez o dia da apresentação. Dá certo aí, Aqui é. Não, mas ele explicou, falou que teve uma reunião de última hora. Você acha que eu vou tirar meu ponto? Não, não precisa. A gente Imagina. Tá bom, então você toca, né, Deildo? Vai vamos lá. Então, bora lá. A gente vai fazer uma leitura linha a linha, A gente ensaiou no bar. A gente ensaiou no bar. Ô, gente, eu posso só um minutinho, só passar para diminuir a ansiedade nossa, só passar as datas, porque eu vou ter que fazer umas correções aqui, e perder Vamos umas lá. informaçõezinhas, ó. Então ficou assim, ó. Hoje o Adeildo Hans, tá? A Hoje é que próxima, a Maria. Só um pouquinho. Então, dia 24. Hoje é 24. Hoje é o Hans e o Adeildo. Dia 31, a Maria, a Clara e a Tainara. Dia 14/9, Tânia, Juliana e Thaís. Dia 21/9, Bia e Felipe. Dia 28/9, Hans e Juliana Brito. Dia 5/10, Marilene e Samara. Dia 19/10, vai ser a palestra. Qual é a palestra? Então, a sugestão Daí do Genivaldo e Da Helena. Crucival. Isso. E a Helena. Givanildo. Givanildo e Helena. Do Givanil. E Helena. Giva e da Helena. Isso. Dia 26/10, Maria Clara, Natália e Andréa. Dia 9/11, palestra Letícia e Bianca. Não, é Diana. Diana. Ah, é Diana. É Diana Assunção. Letícia e Diana. Isso. Já vou fazer dela. Diana. Daí, dia 16/11, palestra da Lana. Sim. E depois, só um minuto, dia 30/11, palestra da Camila. E dia 7/12, encontro final no bar do não sei o quê. O cabaré. Cabaré. Tá, só para passar as datas, o pessoal Tá bom. A gente fica um pouquinho, faz um balanço do semestre e vai lá. E a Bia só vai acertar umas páginas. O nosso tradicional sarau. Vamos Nossa, fazer no cabaré. será que a gente pode fazer um sarau lá? Olha, bom. Não, eu não sei onde o cabaré. Faz 2 anos e meio que eu não vinha. da frente aqui, eu vou pegar café. Então a gente A gente fica no andar de cima, por camaré. Tá bom, a gente vai pro cabaré. Vai ficar na laje. Fica na laje. Tá bom. Então, Adeildo, você. Tá, vamos começar pelo prefácio, né? Pelo Não, começo, né? apresentação, não foi? Apresentação? Então vamos. Porque a apresentação não é uma geral. Só deixa eu perguntar. Nós vamos fazer a leitura linha a linha, como vocês sabem. Como todos leram em casa, né? Com antecedência. Então, vocês tragam as dúvidas da leitura. Ninguém, eu já sei. Eu li. Sim, Tá cheio de anotação. Li no metrôzão. andando. leu, que bom. Então, quem leu, Mas eu não li a apresentação. Você tinha falado prefácio e introdução. É que na aula, não, mas na aula passada ela falou eu da falei que apresentação. seria. Então faltou Que, só a aliás, apresentação. hoje, gente, eu fui ler a conclusão também tão legal, mas não vai ter tempo. Deixa eu ler. Eu toda tinha deitada do meu lado e uma Eu quero compreensão. Mas tudo bem, não dá para fazer tudo, né? Tá bom, então vamos nessa? Vamos. Escuta, não tem como pôr o texto na luz igual a gente fez. Isso. Antes, todo mundo acompanha, assim, ninguém tem o texto aqui. Ou vocês estão com o texto? Não estão, né? Vem sua aqui. Tá no grupo. Ah, tá no grupo? Tá. Tá no Caetano aqui. Tem alguma gente aqui? Eu não botei no texto. Não tem como.
Teria que Baixar ele aqui. teria que baixar ali no. É a apresentação. Você acha que dá, Deildo? Não tem outra pessoa que dá Porque pra tem que fazer? entrar no. Eu posso ir fazendo, você vai lendo. É, Pode ser? Mas melhor. Você ajuda aí? porque aí. Não, vocês não acham que ajuda a gente ler lá, na minha linha, do que cada um no seu micro aqui? Tá? Mas o Adeildo vai falando, apresentando aí o texto, né? A gente vai botando. Eu sei. Bora lá. Tem que pegar, acho que lá no meio, né, Maria? Quem que é Bruno? Bom, então é o seguinte, gente, para quem nunca participou do Nossa, Leandro, é o seguinte, o Adeildo vai fazendo a leitura, ele, à medida, como ele leu previamente, à medida que ele for levantando questões, ele apresenta, e vocês, à medida que tenham dúvidas, também podem levantar e perguntar, tá certo? E aí a gente vai fazendo uma leitura dialogada, tá? Quem são os dois sistematizadores de hoje? André. André e Natália. Então, André e Natália, tudo que vier de discussão no grupo, vocês anotam, né? Que não está, às vezes, necessariamente no texto, ou do texto dele do debate. Então, vocês vão anotando para a gente ter um registro, e aí nós vamos juntando todo esse registro, e eu vou pedir para 2 encontros antes do término, porque senão fica para o último dia aí, dispersa. Tá? Esse material vir, vocês me encaminharem, eu dar uma olhada, fazer uma apresentação, para a gente ter um texto final prontinho, tá? Nós 2 encontros antes, tá bom? Então, aqui. Apresentação. Guilherme Leite Gonçalves. Guilherme Leite Gonçalves, ele é professor de Sociologia e Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Ele já começa o texto fazendo um questionamento, né? Marx era racista? Eurocêntrico? Indiferente ao colonialismo? Kevin Anderson escolheu abordar um tema não trivial. Até meados do século XX, suas perguntas raramente seriam formuladas. A solidariedade marxista entre os grupos de oprimidos tornava o legado do autor espaço natural de reivindicações dos povos negros, das mulheres e das nações do então chamado terceiro mundo. Acho que aqui já começa uma questão, né? Porque o Marx ele é muito acusado, inclusive por alguns marxistas, né? De não abordar a questão racial nos seus estudos, né? Nas suas reflexões. E aí, esse autor, pelo que eu entendi, ele pretende mostrar esse lado do Marx, que injustamente é colocado como algo que não... Como que ele tivesse ignorado essas pautas, né? Tanto as pautas feministas quanto as pautas do movimento negro e assim por diante. Inclusive, existe um intelectual também, que é o Carlos Muro, que ele faz muito essa discussão, né? Ele, inclusive, quando eu vi isso aqui, perguntando se Marx era racista, o Carlos Muro ele disse que o Marx é racista, porque na sua obra ele não trata a questão racial como deveria ser tratada e que quando se fala na questão racial, fala-se de uma forma muito pejorativa. Isso o Carlos Muro está dizendo no livro que ele chama Marxismo e Questão Racial. É um estudioso também da... Eu acho que uma coisa importante nesse primeiro parágrafo, já que a gente trouxe... Tá bom de ler aí? Esse pedaço, sim. Mas depois a gente vai continuar lendo. Não, diga assim, o tamanho. para ler? Tá. Para mim, Tá. tá? Então, acho que uma questão importante, né? Como o texto está dizendo, até meados do século XX, essas perguntas raramente seriam formuladas. Então, por quê? Né? A partir de meados do século XX, nós vamos ter uma situação
onde o marxismo é identificado ligeiramente com o stalinismo. E quando, na realidade, o marxismo não é o stalinismo. O stalinismo, ele foi, e quando se fala de stalinismo, não é só do Stalin, mas é toda uma orientação, né, fundamentalmente, meados dos anos 20, pós-morte de Lenin, onde a maior revolução operária, proletária da história da humanidade, que foi na Rússia, a autocracia stalinista começa, de fato, a se descolar do legado marxiano e da própria tradição marxista. Então, aquilo que Marx tinha, e é muito caro durante toda a sua obra, que era a questão do internacionalismo, o Stalin vai começar a adotar a política do socialismo em um só país, como se fosse possível, né, o socialismo em um só país. As relações são internacionais, né? O capital é internacional. Então, Marx, Engels, depois, posteriormente, Lenin, Trotsky, sempre disseram. A Revolução Internacionalista, a gente já conversou aqui no Meandro, que por mais que o movimento sem terra ocupe as terras, tenha de uma forma progressiva e progressista a sua, né, economia, distribuição e o consumo daquilo que é produzido, a relação que ele estabelece com o mundo capitalista. Então, não podemos falar que, né, um acampamento, um assentamento, enfim, dá para se ter o socialismo dentro, né, de um país capitalista. O que não quer dizer que essas experiências, e disto o Kevin vai tratar muito bem, que essas experiências em países não capitalistas, experiências comunais, não possam ser um germe importante para uma perspectiva emancipatória. Então, no texto, ele já começa a mostrar, e aqui vai mostrar, como é que Marx tratou, né? Embora Marx tenha tratado centralmente, né, dos países centrais do capitalismo, portanto, a partir da Inglaterra, que onde se desenvolveu forças produtivas, que se deu a revolução, o desenvolvimento operário, né, o desenvolvimento industrial, Marx também vai tratar de sociedades não capitalistas, e isso que ele vai tratar nesse livro. Eu acho que isso é um aspecto importante. Outro é que, derivando dessa perspectiva stalinista, os partidos comunistas com orientação internacional, que depois reviram, tá certo, em muitos países, inclusive no próprio Brasil, ele passa a ter uma concepção etapista do processo histórico de transformação da sociedade. Isso significa dizer que é como se a revolução fosse de dois tempos. A luta contra a exploração para depois a luta contra a opressão. Quando Marx, nós vamos ver aqui, o tempo todo, ele vai tratar, inclusive na sua obra, O Capital, que basicamente a crítica à economia política clássica, né, de Smith, Ricardo, liberal, mas ele vai tratar da unidade, da relação indissociável entre a produção e a produção social. Mas essa visão etapista, né, levava a essa orientação. Porque agora nós vamos lutar contra a exploração para depois lutar contra as opressões. E aí, esses autores, né, que se dizem marxistas e que estão com essa interpretação, na realidade não vão à gênese do pensamento do autor, nem sequer ao desenvolvimento, e pouco conhecem as obras de Marx na sua atividade.
Com isso, a gente, além das obras do jovem, das obras da maturidade, outros escritos, que é isso que o Kelvin vai tratar, dessas sociedades não ocidentais. Então, fica uma perspectiva etatista. De outro lado, né, os antimarxistas e os irracionalistas pós-modernos fazem ataques brutais ao legado marxiano, à tradição marxista, porque, na realidade, se contrapõe a uma perspectiva ontológica e de superação, aquilo que Marx falava da supressão positiva do capital, que é a luta pelo socialismo e por uma sociedade, como dizia Marx, em Engels, comum a todos, de indivíduos sociais, que eles chamaram de comunista, que não se confunde, tá certo, com os partidos comunistas oficiais e que reproduziram ao longo da história essa visão etatista. E uma última nota, mas não de menor importância, é o fato de que, né, no século XX, mais notadamente no século XXI, nós vamos ter um conjunto de movimentos meramente identitarista. O que isso significa? Eu olho para a questão racial, eu olho para a questão LGBTQIA+, ou eu olho para a questão das chamadas minorias, que na verdade são maiorias, né, desvinculadas da luta de classes, ensimesmadas numa luta meramente identitária. Isso tem trazido problemas muito sérios, né? Inclusive entre negros e negras. Nós conversávamos na semana retrasada de que maneira, em que pese que hoje muitos oportunistas se utilizam, né? Basta a gente ver, outro dia eu estava lendo o Estadão, não sei quantos deputados que se declararam brancos, agora não me lembro o número, numa eleição anterior, agora, por conta das cotas, etc., não se declaram culpados. Então, é grave, né? Então, essa é uma questão, mas nós não podemos pôr todos os fardos na mesma relação, porque senão você cai numa perspectiva do colonismo, ou seja, é a cor que define se eu sou negro ou não. Então, isso é uma coisa muito complicada, e ela é presente. Eu já cheguei a citar aqui, por exemplo, que parte do movimento negro apoiou o Pita porque era negro. Então, eu não vou apoiar Margaret Thatcher porque ele é mulher. E nem porque ele é negro, né? Eu me lembro a Lucinete, que trazia sempre o Solano, né? E ela dizia também, dos poemas que a gente lembra, e para falar, que negros são esses? Ela falou, não, os negros opressores não são meus amigos. Então, essa é uma questão, não é? Eu digo. E daí, serve da forma mais brutal em relação à própria luta, né, dos trabalhadores negros e reproduzindo esse bolsonarismo fascistoide. Então, eu queria fazer essas duas notas para a gente compreender. Então, esse autor que eu não conheço. Como é que chama? Carlos Burgo. Mas tem que ir a fundo, porque possivelmente deve ser um voto moderno. Por essa observação que você está trazendo. Então, ele tem um histórico. Não sei se ele já ouviu falar dele. Já, né? E aí? Porque ele é revoltado, na verdade. Né? Ele tem uma questão, acho que é mais pessoal do que ideológica, não sei. Bom, mas então ele é cubano. Ele foi extraditado de Cuba. E aí, depois disso, ele ficou revoltado e começou a falar mal do Marx. Então, inclusive, tem um vídeo dele que o Mauro Yazzi e ele batem boca, sai quase na porrada. Então, não vamos dar muita atenção para essas figuras, senão a gente vai igualar o Kevin a uma figura revoltada e revoltosa, entendeu? Mas o movimento negro, ele é muito... Como nessa conferência, ele se exaltou e falou: eu prefiro o Obama, negro, presidente dos Estados Unidos, do que um branco marxista aí, para o
pro Mauro. Foi mal. Pois é. Então, vai, em 2 segundos vocês já desvendaram a... Depois eu vou colocar uns livros dele do... Mas ele é polêmico. Ele é polêmico. A gente tem que olhar, tem que ver. Agora, precisa ver se tem base teórica para falar isso, porque a gente tem que começar a fazer crítica contundente. Não adianta a gente pôr um rol de livros, entendeu? Achando que está tudo mesmo para acabar. A gente tem que ir a fundo. Isso não estou querendo dizer que a gente não possa ler autores não marxistas. Nós temos autores seríssimos, né? Não marxistas. Eu aprendi isso muito com o meu orientador, Zé Paulo Neto, que eu tinha uma bronca do Rouanet, porque ele era ministro do Collor de Mello. Só que o Rouanet, aí o Zé Paulo tem razão, é um dos autores, embora seja liberal, que tem a defesa, tá certo, da razão. Ele não é um irracionalista pós-moderno. Então, a gente também tem que começar a ver isso. Mas essas 2 notas eu queria trazer para a gente poder continuar. Só para, inclusive, na disciplina que o David fez, a gente utilizou um texto dele, justamente para fazer esse embate Da disciplina. do David. Pois é, para fazer essa idade. Não, tem que fazer, tem que ler, tem que fazer, tem que contrapor. Agora, precisa ver a qualidade também. Eu vou atrás, agora você está lembrando, eu lembrei quando teve esse embate com o Mauro, me falou, foi no Rio de Janeiro. Foi. Foi. Foi esse no Rio de Janeiro, eu sei que o Mauro Tem um vídeo que mostra esse. o Mauro me contou, depois veio o movimento, todo mundo xingando o Mauro. Isso. Então a gente precisa tomar uns cuidados. Bom, bora lá. Bom, Foi no Rio, faz uns 3 anos, acho. Foi mais, porque foi antes de eu ir para Portugal, acho que uns 5. E foi antes do Mauro ser daquela história da... o Mauro, o cabelo dele era quase preto ainda. Então faz uns 5 anos, 6 anos, não estou lembrando. Bom, bora lá. Os nomes começaram a surgir. Descontentes com muitos partidos comunistas, movimentos políticos como negritude, panafricanismo, correntes feministas começaram a questionar o grau de sensibilidade de Marx para com as chamadas opressões. Em resumo, sustentava-se que a centralidade dada à classe relegava o racismo e o machismo a meras elaborações ideológicas, portanto, a falsas causas de hierarquias sociais. Se vocês quiserem interromper, vocês conseguem também. Rapidamente, a rejeição de ordem política alcançou o status de reflexão acadêmica e foi acolhida em áreas como estudos culturais e antropologia, sendo amplamente difundida em círculos influenciados pelas teorias pós-estruturalistas. Apesar da diversidade de abordagens, até hoje, todas compartilham a mesma premissa: a suposição de que o sentido universalista das categorias marxistas seja homogeneizante. Segundo essa crítica, tal sentido reprimiria particularidades ao hiperdimensionar e alçar o Ocidente, suas chances, suas classes e seu homem ao mais alto patamar de civilização e modernidade, ao mesmo tempo uma imagem bipartida do mundo em que o resto seria projetado como o outro inferior e atrasado. Essa imagem legitimaria intervenções em programas de modernização que, ao adotarem o padrão ocidental como fim, ativariam regimes de subalternização. A crítica à universalidade marxista era, assim, considerada uma reivindicação da política da diferença. Essa crítica se dirigiu aos precursores do marxismo. Marx e Engels viraram seu objeto. Para ela, ambos estariam aprisionados ao eurocentrismo do século XIX, que, ao estereotipar sociedades não ocidentais, naturalizaria o Ocidente como progresso. Com isso, Marx e Engels aceitariam o esquema evolucionista do colonialismo. Seus textos exprimiriam visões positivas da escravidão e da política colonial e indiferença à libertação nacional. E mais, atrelada à superioridade ocidental,
seu projeto universal emancipatório seria forçado a reconhecer a potência do conflito social apenas naquelas nações que supostamente moveriam o desenvolvimento histórico. Mais do que privilégios, Marx e Engels buscariam afirmar a supremacia dos trabalhadores brancos. Não é preciso grande esforço investigativo para concluir que a crítica da política da diferença escandalizou o campo marxista. Entre diversas reações, uma premissa comum: o reposicionamento ao particular reforçaria o processo de produção do self capitalista. Como a crítica ao universalismo pressupõe um discurso disciplinador, tal discurso, ao classificar o mundo, constituiria diferentes sujeitos de opressão, cuja capacidade emancipatória dependeria do grau de afirmação de sua identidade. Para o marxismo, tal afirmação abriria espaço para reposicionamentos individuais, de sorte a valorizar os bens privados. A política da diferença compreenderia, assim, os valores do mercado, autonomia e propriedade. Com isso, participaria das estruturas capitalistas de reprodução das desigualdades. Quanto a Marx e Engels, seu caráter etnocêntrico era questionado por menção às reelaborações do marxismo não ocidental de Fanon e Mariátegui. A controvérsia entre marxismo, de um lado, movimentos negros, indígenas, feministas, LGBTQI, etc., de outro, tem mobilizado, mas também cindido, ativistas intelectuais e movimentos políticos comprometidos com projetos emancipatórios. Nos últimos anos, essa controvérsia se acirrou sobremaneira entre nós. Infelizmente, a exemplo do embate internacional nos anos 70 entre nacionalismo negro e esquerda, o debate brasileiro tem sido conduzido mais por acusações e tem contraposto paixões. Aqui, eu não sei se estou me antecipando aqui, mas eu queria fazer um comentário, né, de como esse debate ele também contaminou o movimento brasileiro, né? Eu estou falando isso porque eu lembrei de uma passagem do Clóvis Moura, por exemplo, quando ele estava no PCB, ou PCdoB, na época, que ele tentava incluir essas pautas. PCdoB, né? E ele era rechaçado, porque havia um entendimento que essa era uma questão de classe, e que discutir o racismo ou outras questões enfraqueceria as mobilizações mais gerais, né? Não sei se... E o PCdoB é o quê? PCdoB. É o quê como orientação? Stalinista. Stalinista, que é o que a gente acabou de falar. Então, é claro que ele ia cacetear o Clóvis Moura. Entendeu? Quando o Clóvis Moura tinha já, desde sempre, uma perspectiva marxista. A análise do Clóvis Moura é uma análise marxista. Né? Assim como do Quirano, da colonialidade do poder. Né? Quem não leu ainda, falei que vocês leram o texto do Quirano. Então, só para localizar que é isso. Quer dizer, então, esse tipo de ataque. Mas não era só o PCdoB. O PCB também tinha essa visão etapista. Né? Então, qual era essa visão? Era uma visão que, na realidade, colocava, de um lado, primeiro nós temos que ter a luta contra a exploração capitalista e, posteriormente, a luta contra as opressões em relação às mulheres, a orientação sexual, etc., etc. Né? Os negros, e por aí vai. Como se isso não fizesse parte... Como se isso não fizesse parte da totalidade das relações sociais. Porque, volto a dizer, para o Marx, essas relações sociais, e vocês vão ver que no decorrer do texto e do livro como um todo, não é que não haja momentos em que o Marx até teve, em relação à Irlanda, né, por exemplo, em relação à própria Índia, algumas distorções do próprio processo de desenvolvimento desses países não ocidentais. Mas com a processualidade de maturação, ele vai revendo as posições.
Então, isso que é genial, quer dizer, um autor que não tem uma defesa daquilo como se sempre fosse aquela possibilidade, ele vai perder e isso, do ponto de vista metodológico, fica claro. Então, só para a gente também lembrar que era essa uma questão. Da mesma maneira que esses partidos, de um lado, uma visão metafísica, de outro, uma aliança com a burguesia. A burguesia agora, que não é diferente do que o PT faz. Vamos combinar. Não, só para a gente saber do que a gente está falando. Que era o quê? Bom, nós temos que fazer uma aliança com a burguesia nacional para a luta antiimperialista. Depois, e assim, por etapas. É que o PT insistiu no atraso de quantos anos antes? Sim, dos anos 30. Sendo que o PT vai surgir no final dos 90. Pois é. Não, só para localizar, que é parte da discussão. Ô, Bia, tem uma questão. Nessa época, eu entendo assim, né, que essa concepção stalinista, né, marxista, stalinista, né, ela foi hegemônica, né, assim, me parece, no movimento de construção das esquerdas, dos partidos, assim, não posso dizer no mundo todo, não sei, mas pelo menos no Brasil. Tinha já alguma organização, algum partido, eles já faziam esse debate lá atrás. Tá? Tanto que os trotskistas tinham posteriormente, no início do movimento negro unificado, né, você tinha trotskistas com uma influência direta para fazer a discussão exatamente dessa relação de totalidade e do protagonismo negro, mas no interior dessa discussão, no interior da classe. E a discussão com os não negros para estarem juntos no processo da classe. Você não pode fazer essa separação. E aí entra o que o Marx sempre colocou. O que era a totalidade? Há uma relação entre o singular, o particular e o universal. Então, você não tem uma visão abstrata da relação entre singular, particular e universal. Né? O próprio Lukács, quando ele vai discutir a ontologia do ser social, ele vai dizer isso. Né? Quer dizer, a relação da universalidade sem particularidade, você cai numa abstração caótica do próprio conhecimento. Então, essa é uma relação processual do próprio conhecimento. Eu tenho uma inquietação que a gente leu em Quijano, e até eu peguei o livro errado, era para trazer ideologia alemã, eu trouxe o programa de transição de Trotsky. Aí tá falando aqui... Que é maravilhoso também. E aí me trouxe aqui uma passagem, porque tanto aqui nesse texto, quanto Quijano, ele fala da abordagem do marxismo sobre os países coloniais como atrasados, né? E no programa de transição, quando ele coloca a questão dos países coloniais e semicoloniais, como se dá a luta contra o imperialismo, ele fala que esses países são essencialmente atrasados. E aí eu fiquei refletindo, o que significa então essa palavra atrasado? Porque em Quijano fala, não, já existia cultura, já existia tradições, o que é atrasado? Né? E aí eu fiquei nessa inquietação quando traz, porque ao mesmo tempo que ele fala, é a luta contra uma dominação que já está imposta nesses países e que existe todo um processo de desenvolvimento industrial e tal na Europa, e aí ele faz essa relação com esses países semicoloniais. Mas, de fato, o que significa como eles consideram atrasados, né? Entendendo, isso é uma dúvida, entendendo que já existiam essas culturas que viviam de um jeito que não necessariamente é a palavra atrasada, né? É a forma de convivência. Como que a gente consegue dialogar, tanto Trotsky e Marx, que colocam países coloniais como atrasados, mas entendendo o que eles queriam dizer na luta contra o imperialismo, para esses autores que fazem a crítica que não são atrasados, já existem culturas aqui e tal. Como que a gente consegue fazer essa discussão se a gente simplificar um pouco essa discussão? Em que direção? Primeiro, nós temos que localizar os autores com um determinado período histórico. Sim. Eu não posso exigir que o Marx, que viveu 150 anos, onde não tinha nem máquina de escrever, como se fosse vivendo hoje com as tecnologias adiantadas. Então, esse é um aspecto. Outra é que os próprios, nesse texto vai deixar bem claro, o próprio Marx, quando se refere
a questão de país atrasado, depois ele revê essa posição. Ele revê essa posição e ele diz, não, na realidade há possibilidade histórica. Eu já estou adiantando o texto, mas porque tem Não, mas uma pergunta. É bom porque quando a gente for lendo, a gente já vai estar assimilando. Entendeu? Quer dizer, ele vai dizer, olha, aquilo que ele dizia no primeiro momento da Irlanda, até que nós não vamos ler da Irlanda, mas eu já estou falando com a gatita, eu fui lá ler a Irlanda. Tá? Bom, mas então, o que é? Vamos lá, pegar o Reino Unido. Né? O que você tem? Irlanda, Escócia e Inglaterra. Então, a discussão do Marx no dado momento, até porque na Inglaterra, se deu o desenvolvimento das forças produtivas, primeiramente, e o desenvolvimento industrial, né, na Inglaterra, ele fazia toda uma discussão em relação à Irlanda, como se fosse necessário os ingleses avançarem para que a Irlanda, como país atrasado, se desenvolver. Depois ele vai perceber e vai falar, não, ao contrário, não é por esse movimento que a Irlanda, que os trabalhadores irlandeses vão, até porque os trabalhadores irlandeses eram considerados não brancos. Então, tinha uma relação racista, em relação aos irlandeses, né? No próprio Reino Unido, que pegava esses 3 países. E aí o Marx disse, não, na realidade, os trabalhadores operários ingleses devem estar alinhados com os trabalhadores não brancos, irlandeses, na mesma perspectiva da luta socialista. Sim. Então, ele mesmo, e depois ele vai dizer, olha, algumas sociedades comunais, né, que ele vai citar, como caso exemplo a Rússia, mas não precisa de longe, poder pegar a América Latina no exemplo que você deu. Ora, se você tem, o que era a América Latina antes da invasão portuguesa, a invasão dos espanhóis, depois dos franceses, holandeses? Era uma cultura riquíssima dos indígenas, que tinham sua plantação, que tinham seu cultivo, que tinha sua forma de sociabilidade. E tudo isso é dizimado pela invasão, né, imperialista, pela assim chamada acumulação primitiva, que nós vimos lá no capítulo 25 do livro 1 do Marx. Quer dizer, o que é a assim chamada acumulação primitiva? Né? É a necessidade, tá certo, do capital, mais capital. E aí os países, entre aspas, chamados de atrasados, são os países subordinados, são os países que são dominados pelo capital. É por isso que os setores da social-democracia falam em desenvolvimentismo, como se fosse possível o país chamado subdesenvolvido vir a se desenvolver. Né? E tem autores críticos que falam de desenvolvimento. Então, o país que agora se desenvolve como se fosse evolutivamente. Está claro? Como se fosse evolutivamente. E a força dela, você Tainara mesmo usou o meio, eu falei, olha, tome cuidado com isso. Porque e é um cara legal, que está trabalhando nas favelas, né? E tudo mais, mas ele vai falar no desenvolvimentismo. O que foram as teorias cepalinas e que tiveram uma interferência brutal nas ciências sociais, mas também no serviço social? Era essa visão desenvolvimentista, como se, então os países subdesenvolvidos que poderão vir se desenvolver, como se fosse uma coisa evolutiva, né? Quando, na realidade, se trata de países periféricos ao capital, mas que têm a sua história, a sua trajetória e seu acúmulo cultural. Senão você está negando história, você está negando e se nega a história. Por que a história nesse país é pegar o coração lá, aquela coisa bizarra do Pedro, e ficar o Bolsonaro lá, é isso? Esse horror, esse filme de horror, como já não passasse os outros tantos que a gente cotidianamente. Palhaçada. Então, eu não sei se eu respondi o que você me perguntou. Deu para entender, gente? Está claro? Se eu não tivesse... Eu tentar dialogar um pouco com a Maria Clara, eu pensei que quando eu vi aqui, quando eu fiz a leitura anterior, falando sobre a crítica que tem ao Marx, me parece que a crítica é justamente no sentido de que ele via
os países colonizadores como um padrão, e que os demais eram qualquer coisa. E aí, acho que talvez essa leitura que as pessoas às vezes não fazem, né? De pensar o quanto que isso, em determinado período, poderia ser algo que estivesse colocado e que ele mesmo não tivesse não sei se o acúmulo, mas não tivesse a percepção desse desenvolvimento de um outro lado, né? Das suas culturas, das suas formas de viver, e que não aparece, porque eu fico pensando aqui, justamente, que a maioria das pessoas, quando falam sobre o mundo, falam numa perspectiva do colonizador e não do colonizado. Da Europa, né? E aí, acho que a crítica é muito nesse sentido. E quando ele faz os estudos dele, ele também coloca os países colonizados nesse lugar Mas de ele subalternidade. revê, gente. Ele revê. Não, isso. Então, acho que é isso. Talvez o objetivo exatamente dele. Sim, é mostrar, e mostrar em que obras elas estão. Ele vai deixar claro, ele fala, olha, assim, em 38, o Marx tinha esse pensamento e faz uma crítica aqui. A gente tem que ler mais. Ele faz uma crítica, falou, olha, se a gente pega o Manifesto Político Comunista no seu início e não a sua versão final de Marx e Engels, ele de fato tem essa concepção. Depois ele revê. E tanto que ele modifica, e aqui ele vai dizer, olha, por exemplo, Capital, quando ele sai na sua primeira versão, ele tem uma série de elementos que ainda dão uma dubiedade dessa compreensão. Quando ele sai na versão, na publicação francesa, ele já tem uma outra relação. E sendo parte dos textos do Marx e do próprio Engels, ele mesmo diz aqui, olha, tem textos que estão sendo conhecidos agora muito recentemente. Ele mesmo fala de uma autora que eu estou querendo conhecer. Você viu? Você acaba de cair. Você viu? Eu falei, eu quero conhecer, quero ler, porque era uma feminista, trotskista. Kia, não sei o quê, né? Vocês viram? Eu vi. Eu peguei Exatamente. Então, nós vamos ficar lá, tá? Então, vamos embora. Não, bora, gente, senão a gente não vai sair da primeira folha. Novidade. Não, mas não sei, ajuda. A senhora vai dar uma pausa no banheiro ou não? Não, porque a gente... Então eu vou... Dá uma caminhada aí, Bia. Não, você. Tá bom. Você não trouxe o seu... Não trouxe nada, Gente, eu calme lá. Eu me sentei. Onde eu pus? Será que eu fiz? Dentro da mala? Gente, eu trouxe. Será que eu perdi? Será que eu larguei no carregamento? Não vou enviar, sei lá. Bom, depois eu vejo ele. Eu não trouxe aqui, né? Parece que Eu acho que eu larguei lá no programa. Bom, vou ficar em pé. Tá, eu vou lendo então. Tá. Dessa perspectiva, a tradução e publicação em português de Marx nas margens tem relevância fundamental. Kevin Anderson é um dos principais pesquisadores marxistas dos Estados Unidos. O traço marcante de sua obra é não apenas o diálogo, mas o fato de levar as críticas à política da diferença a sério. Anderson opera em uma situação de risco. Propõe questões que a vulgata marxista não quer ouvir e respostas que os movimentos ditos identitários, entre aspas, não gostam de ver. Em vez de abraçar projetos aceitos pelo mercado de cada uma dessas ideias, ele se dedica a uma investigação que examina quando a crítica da política da diferença faz sentido e quando a própria compreensão marxista nega seu momento ocidentalista. Uma elaboração um tanto difícil de ser apreendida nos posts ou tweets, local privilegiado desse debate entre nós. O objetivo de Anderson não é o marxismo. O objeto de Anderson não é o marxismo, mas Marx. Isso faz toda a diferença. Empreendimentos similares desapontaram em sua incapacidade de apreender a integralidade da reflexão e dos textos do autor alemão, ora pela seleção aleatória e enviesada do material de pesquisa, ora pela incompreensão da divisão temporal e do quadro conjuntural dos escritos.
ora pela inacessibilidade a manuscritos não publicados ou a língua alemã. Tais lacunas têm levado a conclusões apressadas sobre Marx, baseadas em textos de Engels, desconsiderando as diferenças entre os dois autores, ou em retóricas recheadas de adjetivos, ironias de natureza propagandística. Kevin Anderson faz outro percurso. Para tanto, Marx nas margens é tributário da segunda Marx-Engels-Gesellschaft, publicada desde 1975 e não finalizada. Ela tem realizado a edição crítica de todos os manuscritos, cartas e trabalhos redigidos por ambos os autores. Além de apresentar textos desconhecidos, a Mega despertou a atenção por constatar diferenças entre manuscritos, versões de Marx e as reedições de Engels, disseminadas após a morte do primeiro. Só para colocar a nota da Mega aqui. Esses textos que ele fala e que ele está se embasando aqui, ele está falando que é inédito em português, é isso? Sim. Então a gente não tem esse. Não, tem muitos textos inéditos. Por exemplo, você vai ler o livro como um todo, tem uma série de textos que não tem em português. Né? E quando ele faz referência à Mega, que não estava, também fui atrás para ver onde estava, mas não estava aqui, a Mega, na realidade, é a publicação na Rússia das obras de Marx e Engels. E agora, a revisão, tanto que a gente chamava o Zé Paulo de mega mestre, porque ele sabia tudo. Então a gente chamava de mega mestre. E então ele está fazendo referência à Mega. E aí, lembrar que durante um período não se publicavam as coisas de Marx, no período salinista. Agora estão sendo revistos, inclusive, textos, manuscritos originais. Parte desses que o próprio Kevin estudou, não tem em português. Você viu o que ele falou? Eu percebi, né? Não tem. Então, esse material todo, ele está sendo publicado agora, imagina, tanto tempo depois disso. Bom, dentre várias polêmicas, salta aos olhos o fato de que, após as intervenções de Engels, argumentos abertos e multilineares foram substituídos por fórmulas simples, eivadas de determinismo histórico, crença no progresso e reducionismos quanto à filosofia hegeliana. Anderson foi responsável por evidenciar que essas edições se voltaram, sobretudo, contra a compreensão de Marx sobre as sociedades não ocidentais. A partir de um exame cirúrgico desse material, o autor estadunidense mostrou que Marx não é Engels. Esse esforço, somado à investigação de cartas e de trabalhos cânones e jornalísticos, bem como dos cadernos etnológicos e de citações de 1879 e 1882, com textos ainda inéditos, permitiu-lhe formular sua tese, ao contrário do propagado. Marx é um pensador multilinear que, ao longo de sua obra, superou preconceitos eurocêntricos e se tornou sensível tanto ao estudo das diferenças e da realidade concreta de sociedades não ocidentais, quanto às questões nacional, étnica e racial. Isso foi possível porque ele compreendeu paulatinamente que havia outras trajetórias de desenvolvimento e revolução em contextos sociais fora da Europa Ocidental. Com isso, conseguiu elaborar uma teoria da história multilateral e não determinista. Então, só uma coisa bem rapidinha, por isso que esse texto é muito importante, porque como essa própria introdução que está sendo feita sobre Kevin, ele fala sobre Marx, então, sobre os textos de Marx, quer dizer, então ele vai na fonte e ele vai conseguindo um conjunto de obras que ainda são pouquíssimo conhecidas do público em geral, para mostrar de como Marx foi avançando e se desenvolveu. E ele mesmo vai dizer, no decorrer do livro, que embora a centralidade do Marx, da maturidade, tenha sido a sua obra Capital, onde ele vai fazer a crítica, à economia política clássica, liberal, é fundamental conhecer a obra de Marx como um todo,
todo o seu percurso, quer dizer, desde quando a gente pega, desde os manuscritos econômicos filosóficos de 44, embora Marx, naquele texto, não fale ainda de força de trabalho, né? Ele fala ele não fala em propriedade, mas ele já vai dando os elementos fundamentais para a compreensão do trabalho como categoria fundante do ser social está lá, né? Então, é importante a gente ter essa análise, que não é uma análise evolucionista, mas é uma análise de múltiplas determinações categoriais que vão se apresentando a partir do movimento da realidade. E Marx, a partir do momento que ele vai para a Inglaterra, que ele toma, né, que ele está em contato com a classe operária, com o movimento da realidade, e ele vai se colando cada vez mais e mais, e ele deixa de ser um democrata radical para ser um comunista, né, num período muito curto. Né? Então, foi o quê? O contato com a classe operária, né? Ele, quando período de jornalista, em contato com os trabalhadores, né, da Silésia, certo? Então, é uma realidade que vai fazer em um período muito curto. Então, acho que isso é importante a gente levar em consideração. Né? A metodologia de Kevin Anderson é complexa. Primeiro, seleciona, segundo, ênfase dada pelo próprio Marx, as regiões objeto de sua investigação: Índia, China, Indonésia, Rússia, Polônia, Estados Unidos, Irlanda, Argélia e América Latina. Depois, passa a examinar a evolução das observações específicas de Marx sobre cada um desses territórios, conforme a posição do desenvolvimento social, a capacidade de ação política e os efeitos, as especificidades históricas e o grau de articulação entre classe, raça e etnia. Em tais observações, sutilezas que nos primeiros escritos negam o padrão etnocêntrico se aprofundam nas descrições sucessivas, explicitando uma atenção cada vez maior em suas caracterizações, que só é superada com a adoção de um modelo alternativo de desenvolvimento e revolução para a região em análise. À medida que revela as metamorfoses de Marx sobre um contexto singular, Anderson identifica regularidades e mudanças de perspectiva que lhe permitem construir um quadro geral das sociedades não ocidentais a partir da mesma relação dialética dos critérios dos escritos particulares. Vejamos como. Segundo Anderson, as primeiras referências de Marx sobre o tema foram escritas com Engels em 1841. No Manifesto Comunista, ambos fizeram menção à China e qualificaram de bárbaras nações não burguesas. Aí, tá vendo, Maria Clara? Lá atrás. Salvo a expressão irônica e a assim chamada civilização, entre aspas, o trecho é permeado de imagens etnocêntricas. Só um parênteses muito rapidamente, quer dizer, lembrar que o eurocentrismo é uma forma de etnocentrismo, mas não é somente o mundo europeu que tem etnocentrismo. Tá? Vamos pegar, por exemplo, e ele vai dar esse exemplo na sequência, quando ele está falando dos países do pan-eslavismo, quando a Rússia tenta trazer para si todos os países eslavos, né? Bielorrússia, todos os outros, né? Ucrânia, Polônia, Eslováquia, Tchecoslováquia e todos os outros. Só que eles deixam de analisar de que quando Marx faz essa crítica, né, do pan-eslavismo, ele tinha uma relação direta com o czarismo, ou seja, era o czarismo tentando, muito diferentemente do que foi a Revolução Proletária, que aí tinha sentido uma União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas sobre outra base, que era a base revolucionária.
né? Proletária, operária na busca de superação dessa ordem. Então, a gente tem que analisar esses fenômenos particulares em situações singulares, porque senão nós caímos também numa abstração desvinculada do movimento histórico. Né? Por exemplo, o fascismo na Alemanha é um etnocentrismo. O que foi o nazismo na Alemanha? Não era considerar a raça branca acima de tudo e acima de todos, como diz o... Não é? Acima de todos. É um etnocentrismo. Só para a gente ter essa visão. Depois a gente às vezes fala, não, como se só o eurocentrismo fosse uma expressão do etnocentrismo. Tem várias expressões em vários momentos da história. Em 1853, Marx as entregou em seus textos jornalísticos sobre a Índia no New York Tribune. E não apenas atribuiu elementos positivos ao colonialismo inglês, como também caráter passivo à sociedade indiana. Lida à luz da tese eurocêntrica do despotismo oriental, a propriedade comunal foi considerada retrato do atraso. Desses escritos, Edward Said extraiu sua crítica de que Marx seria um orientalista. Só a referência. Ao contrário, mostrou que os artigos de 1853 já não eram homogêneos. Continham o início da negação. O colonialismo virou sinônimo de barbárie, e sua destruição, por meio da classe trabalhadora inglesa ou do movimento de independência indiana, passou a ser reivindicada. Essa postura anticolonial foi aprofundada nos textos do Tribune de 1856 e 1857, quando Marx defendeu a resistência chinesa na Segunda Guerra do Ópio e a revolta dos cipaios na Índia. Nos Grundrisse, 1857 e 1858, Marx reconheceu, ao lado da noção de despotismo oriental, que a aldeia indiana poderia ser democrática. Nas décadas de 1860 e 1870, sobretudo em um capital, ele se tornou exemplo de relações não capitalistas destruídas pelo colonialismo. Nos cadernos de 1879 a 1882, a Índia apareceu sob a ótica de seu desenvolvimento histórico particular, mudanças nas formas comunais e de sua capacidade de resistência à violência capitalista. Paralelamente, Marx também se dedicou ao debate da Guerra Civil nos Estados Unidos, 1861 a 1865. Foi um abolicionista radical. Em seus escritos, denunciou o racismo do trabalhador branco como entrave à luta social. Indicou a força da classe trabalhadora negra ao defender a Revolução dos Escravos. Sustentou a solidariedade dos operários europeus à causa anti-escravista e previu a perpetuação da violência caso a solução da guerra não fosse a igualdade entre brancos e negros. E o Capital, Anderson retirou a síntese dessas posições. Abre aspas. O trabalho não pode se emancipar na pele branca, onde na pele negra ele é marcado a ferro. E demonstrou que, na crítica ao capitalismo, Marx apreendeu a dialética entre classe e raça. Nesse mesmo período, em 1863, eclodiu o levante polonês. Marx se pôs em defesa da independência nacional. Como mostra Anderson, o tom de Marx sobre a Polônia já era favorável desde o manifesto. O levante de Cracóvia, de 1846, foi apresentado como democrático, uma contradição interna ao Império Russo. No século XIX, o czarismo representava o freio das revoluções europeias e a restauração do Ancien Regime. Aliado dos movimentos revolucionários,
revolucionários, Marx desferiu, na década de 1850, duros ataques ao pan-eslavismo, fazendo uso de linguagem eurocêntrica e de noção de despotismo oriental. O etnocentrismo desses textos despertou críticas, lamentavelmente descontextualizadas, pois não consideraram o sentido da contra-revolução czarista para a geração das revoluções liberais e, sobretudo, a relação estabelecida por Marx entre os ataques à Rússia e a defesa da Polônia. Em um discurso de 1875, pode-se ler: a Polônia é o único povo europeu que lutou e está lutando como o soldado cosmopolita da Revolução. Anderson vai além e mostra que, em 1880, Marx reconhecia um caráter socialista no movimento polonês. Um recurso parecido pode ser visto na reflexão de Marx sobre a Irlanda. Anderson mostra que, até 1867, Marx trabalhava com uma ideia de progresso, segundo a qual, ao tomarem o poder, os trabalhadores ingleses libertariam os irlandeses. Entre 1867 e 1868, a posição de Marx se altera para uma defesa da independência da Irlanda contra o imperialismo britânico. Em 1869 e 1870, acontece uma mudança ainda mais radical. A independência irlandesa tornou-se condição para o socialismo na Inglaterra. Só um minuto, dando para ver o movimento que ele vai, como o Anderson genial, ele vai, né, ele vai lá, ele vai na raiz, ele vai nos textos, ele vai na produção e vai trazendo os elementos da história de como Marx vai avançando. Ele fala que ele ficou, então ele sai do democrático, que ele tem uma radicalidade, e aí ele fala, poxa, como é que desvincular a Irlanda, que antes ele imaginava que seria a Inglaterra, né, talvez vir anteriormente ao próprio libertação dos povos não brancos irlandeses. Agora aqui está dizendo exatamente. Marx comparava o preconceito dos trabalhadores ingleses contra o subproletariado irlandês ao racismo dos colonos brancos nos Estados Unidos e defendia a superação desses preconceitos pelo apoio irrestrito à autonomia nacional. Deixava claro, portanto, que a luta de classes deveria associar-se à luta das nações oprimidas. Anderson deixa para o último capítulo as reflexões tardias de Marx sobre as sociedades não capitalistas. Após tratar da persistência e da luta anticolonial das comunidades na Índia, na Argélia, na Indonésia e na América Latina, a ênfase se concentra na Rússia. Na verdade, como mostra Anderson, Marx começou a mudar de opinião sobre a Rússia em 1858, quando passou a defender a revolta dos sérvios. Sua visão positiva sobre a Rússia vai gradativamente se ampliando. Em 1877 e 1882, entre 1877 e 1882, ele distinguiu a aldeia russa do feudalismo ocidental, indicando desenvolvimentos distintos, e sustentou que as comunas rurais russas poderiam ser a base de uma revolução e da transição ao socialismo, sem passar pelo estágio do capitalismo. Para isso, teriam, no entanto, que se conectar a recursos e movimentos dos trabalhadores do Ocidente. Olha como isso é central, esse parágrafo é central. Mas aqueles que imaginavam que o Marx só via o processo de desenvolvimento das forças produtivas, né, nos países centrais, como no caso da Inglaterra, a França, né, etc., ele fala, peraí, aqui tem uma sociedade comunal que ela pode avançar desde que verificada numa perspectiva socialista, não necessariamente cumprindo a etapa capitalista. Então, não há um evolucionismo. Isso é fundamental para a gente pensar sociedades latino-americanas, para a gente pensar a realidade indígena, africana, né, nos nossos países. É por isso que ele não tem uma visão, não, então, quantos países, mesmo com a inserção do capitalismo, não tiveram revoluções burguesas clássicas? Tiveram, o Brasil não teve revolução burguesa. O Brasil passa de novo
de um Estado colonial para o capitalismo, onde os coronéis passam a ser os capitalistas posteriores. Enfim, isso é para... E aí o Quijano fala muito isso, da particularidade latino-americana nesta relação da colonialidade do poder para se pensar os processos históricos de transformação. Eu me lembro uma vez que fiz uma viagem de Manaus de barco, de Manaus para Belém do Pará. E aí você vai passando pelas aldeias, e eu tinha aquela ideia da revolução, aí eu ficava imaginando, falei, como vai fazer revolução nesse país, né? Não, com as aldeias ribeirinhas e tal. Hoje eu tenho uma compreensão muito maior disso tudo, de como esse conjunto e de como, quando a gente pensa, por exemplo, as experiências dos quilombos. Quando ele está tratando aqui das experiências comunais na vida, pensar as experiências quilombolas de resistência no Brasil, que é longe. A experiência indígena, né, de produção de alimentos, de circulação de alimentos. Então, são... A própria organização, né? A própria organização, as relações de sociabilidade. Era o que a gente falava. Eu tinha notado. Está lembrando? Não foi que ele, a partir do objeto que ela fez, começou a fazer essa conversa, né? Então, é muito importante, porque senão você tem uma visão evolucionista. Então, o Brasil precisará desenvolver, chegar no estágio do capitalismo avançado para... Porque a antiga visão é capista. Olha os países atrasados, certo? Como muita gente acha que tem feudalismo no Brasil. Né? Sim, sim. Sim. Muita gente acha que tem, quando na realidade não tiver. Então, bom, então eu teria que cumprir as etapas tal qual nos países centrais do capitalismo, então você teria que ter uma etapa anterior será. Então, veja como é importante o desenvolvimento. Não tem uma coisa chapada, tem alguns elementos centrais, claro, nós queremos acabar com a desumanização, nós queremos acabar, né, a supressão positiva da ordem do capital, uma sociedade comum a todos, uma igualdade, tá certo? Entre os indivíduos sociais, o fim da propriedade privada dos meios de produção, isso, no geral, para todas as sociedades, né? O fim da propriedade privada, o fim das classes sociais, o fim do trabalho estranhado, alienado. O trabalho seja, né, cada qual conforme as suas necessidades, cada qual conforme as suas possibilidades. Mas eu falava isso lá. Voltando. Note-se que, no lugar de teorizar, Anderson se de Marx. Ao mesmo tempo, traça uma divisão complexa de sua obra. De 1848 a 1853, artigo do New York Tribune, e, sobretudo, o Manifesto, orientam-se por uma noção etnocêntrica de progresso. Essa orientação começa a ser negada mais fortemente nos textos do Tribune a partir de 1856, com a adoção de atitude anticolonial e rejeição a qualquer visão positiva sobre o capitalismo, como aquela do capítulo 1 do Manifesto. Em 1857 e 1858, o conceito de modo de produção asiático evita o evolucionismo ocidental, mas ainda aceita uma descrição dualista, em que o Oriente é retratado por oposição ao Ocidente. Durante a década de 1860, Marx se confronta com esse dualismo. Em artigos para a imprensa, cartas e discursos, ele busca estabelecer uma relação dialética entre classe e raça, luta socialista e libertação nacional, em que são apresentados caminhos multilaterais para o desenvolvimento. Segundo Anderson, índices dessa mudança são as autocorreções na edição francesa de O Capital, com o fim de anular expressões evolucionistas que ainda persistiam na publicação alemã. Por fim, o processo de negação do eurocentrismo se conclui nos cadernos de 1879 e 1882, em que a propriedade comunal é considerada revolucionária. Olha que coisa importante aqui. Para compreender a América Latina, para compreender a África,
Lendo assim, né, me parece que ele está apontando que o problema não é necessariamente o Marx, né, mas a leitura que fazem, né, vamos dizer, os marxistas, porque me parece, né, que ele vai apontando aqui, né, eu não li o texto, ele vai apontando aqui Não, mas tem textos que o Marx era mesmo. Não, sim, mas ele vai apontando esse processo de movimento do Marx e tal, né? Que ele vai mudando mesmo a posição. Só que me parece que a questão das esquerdas aí, né? Desse marxismo mais, não sei se é correto falar ortodoxo, mas enfim, esse marxismo mais rígido, né? Mais Não, ortodoxo, não, os ortodoxos, eu sou ortodoxa, marxista ortodoxo. E Ortodoxo como é que a gente fala? Dogmático. Dogmático. É outra coisa. Ortodoxia é uma coisa, dogmatismo é outra. Não confundamos. Tá. O dogmatismo é aquele que pega ao pé da letra, não faz essa análise de totalidade e tábula rasa. E coloca a sua perspectiva partidária num dado momento, em detrimento da própria praxis da própria cultura. Sim. Agora, a ortodoxia significa tomar na raiz a obra de Marx. Então, quando a gente fala, os marxistas ortodoxos são aqueles que trazem o legado marxiano. Tanto que o Anderson vai falar, olha, ele não vai pegar a tradição marxista, porque tem as mais tradições, né? Tem desde o marxismo academicista, entendeu? Se diz marxismo, mas está totalmente descolado de qualquer análise do mundo real e da luta de classe. Está cheio, está assim, ó. Sim. É verdade, gente, não é fantasia. Aí não está numa greve, não está numa mobilização, não está numa luta concreta de trabalhador, não está, entendeu? Numa solidariedade. Então, tanto que esse marxismo, né, academicista, não. Então, é dogmático. O dogmatismo seria isso, que você, é como se tivesse um dogma, uma fé em algo que é, né, no marxismo ortodoxo. Não, isso não significa que não tenha no interior da obra de Marx coisas que já não tenham mais validez. Sim. Isso é importante, gente, porque senão parece óbvio. Senão a gente vira dogmático. Né? Aí vira dogmático. Uhum. Uma reivindicação dogmática. Mas aí o que eu queria apontar é assim, né? Que o Marx fez esse movimento, mas me parece que muitos marxistas não capturaram, né? Continuaram reproduzindo uma forma, né, de leitura, né, do Marx e tal, até hoje. Embora acho que foi bastante dominante lá no início do século passado, pelo menos aqui no Brasil, até hoje a gente ouve várias coisas, assim, né? Inclusive de apontar que qualquer coisa que vai discutir gênero, que vai discutir raça, é tudo identitário, né? Então, o que não... É um outro equívoco. Outro absurdo. Exato. Não tem nada a ver. O identitário é quando você fica ensimesmado numa única questão. Agora, a perspectiva da luta antirracista na concepção marxista é vincular a luta na particularidade da luta contra o racismo, assim como a luta das mulheres contra a opressão. Assim como a luta pela liberdade de orientação sexual. Sim. Nós temos que fazer essa luta. Está descolado, né, Bia? A luta de racista. Não, ela tem que estar articulada, ela tem que estar junto. Exatamente, ela tem que estar vinculada, ela tem que estar articulada. Então, essa relação classe, gênero, raça, etnia, e geracional também. Veja como é visto o envelhecimento nos nossos países. Né? Não presta mais para nada. E por aí vai. Né? Ou seja, então, é isso, essa relação. Então, nós não podemos dizer, porque a luta contra o racismo é identitária, não. Não é isso. Embora alguns... Tenha, né? Embora no interior, que a gente falou, viva a Margaret Thatcher, viva não sei o quê, viva a Pita e tal. Sim, tem. Até porque, se a gente for pensar no último período, né, uma geração mais nova que vem fruto do neoliberalismo, não teve formação política. E nem teórica, gente, vamos combinar.
Vamos combinar. Vocês acham que a maioria está lendo linha a linha, nas escolas, fazendo essa discussão? Não estão. Deveriam estar. Mas não estão. Então, fica tudo muito aligerado, muito pasteurizado. Eu ouvi o galo cantar não sei aonde e sai, entendeu? Igual esse raivoso que vocês estão falando, que eu nem li. Se eu tiver um pouquinho de tempo, eu vou ler, mas eu priorizo uma leitura mais densa, mesmo que seja contrária. Não, eu também vou conhecer, quero conhecer. Eu lembro dessa história com o Mauro, que o Mauro me contou. Olha, aconteceu isso, quebra-pau, chamaram o Mauro. Então, gente, tem que ter muito cuidado, né? Então, é isso, tem as duas coisas, quer dizer, e é isso que ele está falando aqui, vira um dualismo, né? Da mesma maneira que há um dualismo entre Oriente e Ocidente, ou o chamado países atrasados e países desenvolvidos, que são formas dualistas e, ao mesmo tempo, positivistas de compreensão da realidade, né? É por isso que ele está dizendo, olha, o Marx, ele é como é que chama? Multilateral, que não é exatamente, você não tem uma visão unilateral, você tem uma visão multilateral. Agora, essa multilateralidade, ela está baseada em categorias de totalidade da vida social, né? Da mesma maneira que a gente faz uma diferença entre, que nós estamos falando agora, tá claro que dogmatismo e ortodoxia. Sim, não, eu só confundi. São coisas distintas. E da mesma maneira, não é, que nós defendemos um pluralismo que é diferente do ecletismo. A gente acha isso nos nossos textos, e em muitos textos, né? O ecletismo é aquele que faz um samba de todas as notas, né? E coloca no mesmo balaio, quer dizer, não tem discernimento de um fio condutor. Tá certo? Sim. Então, isso é o ecletismo. Agora, o pluralismo é dentro de um mesmo campo. Né? Dentro de um mesmo campo teórico. Agora, muitos falam que estão tendo uma discussão plural, quando, na realidade, estão tendo uma visão eclética. Sabe? Somam teorias que não tem nada, uma não conversa com a outra. Então, nós temos que ter esse discernimento. Né? Que teorias são essas? Que autores e autoras são essas? Estou dizendo isso para as pesquisas de vocês, né? Na leitura, enfim, como é que você vai fazer essa contraposição? Você está falando desse negócio de ecletismo, eu lembrei de um banco que o Davidson participou, e ele sempre faz esses apontamentos nas bancas que ele participa, né? E ele falou que não? Não, ele fala dessa coisa do ecletismo mesmo, né? Que muitas vezes, foi até uma banca que eu estava assistindo, e ele falou duas autoras, eu não vou me lembrar agora quais são, porque ele fala assim, não dá para você colocar essas duas mulheres numa mesma frase, porque elas são totalmente contraditórias, antagônicas. Agora, você pode usá-la, inclusive, para fazer a crítica do que você está dizendo, mas não dá para tentar fazer uma mistura ali e colocar numa frase como se as duas tivessem a mesma... No mesmo campo. Teórico, analítico, político. Pelo menos, todas as bancas que eu assisto, que ele está presente, sempre surge isso e ele marca. Sempre. É isso mesmo. E a gente tem que marcar, e a gente tem que ter essa preocupação nos nossos estudos. Quer dizer, quando a gente escolhe, não é, entendeu? Não é uma coxa de retalhos, né? Tem um fio condutor. Se a gente tem como concepção, como compreensão, né, materialismo histórico, dialético, perspectiva a partir do movimento real, essas relações todas estão altamente articuladas. Agora, é claro, você pode fazer, por exemplo, a Lana, na tese dela, ela está pegando várias autoras, mesmo no interior do marxismo, mostrando as suas diferenças, as suas convergências, as suas, né? Mas aí é um trabalho teórico que você vai ter que estar atento a isso. Falta uma página. Oi? Falta uma página. Tá, vamos. A partir da relação que está... Não, eu estou olhando para o relógio.
Não, mas hoje a gente vai um pouquinho, porque começando tarde, né, gente? Nós vamos até umas 10h20, pelo menos. Terminar pelo menos essa página. Não, terminar essa página. Sim, pelo menos essa página. Não Tá. vamos parar na metade da página. Pela uma página falta só. É isso. A partir da relação entre a potência emancipatória das comunas rurais e a luta dos trabalhadores no Ocidente, Anderson conclui que Marx propõe uma teoria universal, mas multilinear. Se o método dialético pressupõe a elevação do abstrato ao concreto, na reflexão sobre as sociedades não ocidentais, Marx não o aplicaria a si mesmo. Isto é, ele compartilha inicialmente da aparência ocidental sobre o mundo não ocidental, mas, ao se questionar, aceita gradativamente a forma em que está inserido como negação, tomando para si a obrigação de conhecer o pressuposto, a realidade concreta das sociedades não ocidentais, ao qual tal forma se opõe. A partir desse movimento autorreflexivo, em que o objeto de sua crítica é a aparência da qual ele mesmo faz parte, Marx não teria criticado sua própria consciência para superar a ideologia eurocêntrica de sua sociedade? Erwin Anderson não nos responde, mas organiza em Marx uma concepção multidimensional de sociedade e de mudança social. Em países periféricos, não obstante o alerta da teoria da dependência, tal concepção permanece atual, sobretudo contra o imaginário da modernização, que nos impõe as condições sociais e institucionais dos ditos países avançados como um objetivo a ser perseguido. Pensemos, por exemplo, nas cartilhas neoliberais ou no desenvolvimentismo. Não repetem as lições civilizatórias do neocolonialismo? Nas margens de Marx, Anderson descobriu uma teoria dialética em que a particularidade tem lugar. Não se trata, obviamente, de tornar a diferença absoluta. A crítica ao todo, o capital, é permanente. As particularidades são momentos de totalidade que a realizam e até podem determiná-la de modo diverso. O exercício dessa dialética é fundamental. O distanciamento entre classe e raça, por exemplo, tem levado o imaginário social a oscilar entre o movimento liberal de Clinton a Lula, por autonomia individual como meio de ascensão das minorias e a onda conservadora de Trump e Bolsonaro, em defesa do privilégio da servidão dos brancos. Guardadas por óbvio as distinções, não há alternativa no mercado. De fato, desenvolvimento e capitalismo têm exigido processos expropriatórios de espaços sociais não mercantilizados, comunais ou coletivos. Ao se mostrarem essenciais para a acumulação do capital, tais espaços revelam também a força crítica da desmercantilização de uma necessidade. Kevin Anderson demonstra como essa força é desenvolvida por Marx, uma força que o leitor brasileiro poderá agora conhecer pelas mãos da editora Boitempo e pela tradução rigorosa de Alan Enani e Pedro Tavora. Eis uma leitura não convencional que, ao chocar a vulgata de plantão, é mais do que bem-vinda entre nós. Ok, vamos parar aqui, porque nós não vamos começar agora, né? Mas acho que a gente fez uma leitura. Você gostaram que eu fiz uma leitura? Eu já falei falando com você. Você acha que a gente fez uma leitura cuidadosa? Com certeza. Fizemos uma boa conversa sobre. Porque, olha, gente, às vezes a gente fala, nós vamos chegar. Não tem importância. A gente tem a vida inteira para estudar, nós temos meandro o semestre que vem, nós vamos. Porque não adianta atropelar as coisas, entendeu, gente? Vocês acham que desse jeito ajuda a gente a pensar? Então, tá bom. Então, nós vamos ainda continuar. Na semana que vem, o prefácio e a introdução, tá certo? Nós vamos começar cedo, porque hoje a gente começou, já era depois ainda fazer uma conversa e tal. Então, vocês se preparem também para a semana que vem, mas talvez a gente jogue para outro, não tem problema. A gente vai organizando, fazendo junções no calendário, tá bom? Então,
Então, você continua semana que vem, você... Espero que os irmãos venham. A gente não vai te... Não, porque nem nota tem no número. Tá bom, gente? Acho que vocês acham que deu para entender um pouco do que trata esse livro a partir dessa, né? Muito legal. Legal, né? Muito bom. É bem legal. A confusão também é muito legal, mas não vai dar. Mas não consigo. É muito legal, muito legal. Bom, então vamos para os poemas? Dá tempo? Dá, né? São 10 e 5, a gente tem 2 poemas. Lê um, lê outro, a gente, né? E a semana que vem, vamos começar às 7h15, tá? Semana que vem tem reunião, né? De que dia a semana que vem mesmo? Então deixa eu rapidinho avisar para vocês. Dia 31, nós vamos fazer, se vocês conseguirem tirar uma representação legal, nós vamos fazer no dia 31. Não, esquece, né? Na terça-feira que vem, no dia 30, na terça-feira que vem, às 5 horas, e aí depois, se alguém me pergunta, eu mando para vocês que site, link, será? Vai ter uma reunião nossa da CUP com os estudantes, com os centros acadêmicos, os coletivos e tal, para falar um pouco desse livro de greve que eu já mandei para vocês viram no YouTube e tal. Então, vai ser nesse dia 30, tá? Na terça-feira. E aí, na quarta, claro que vai ser com os professores, uma assembleia para discutir a questão da greve, mas também pode ter uma representação estudantil, né? E na quarta assembleia vai ser às 3h30, para começar às 4h, porque os professores vêm da aula, eu mesmo vou falar online, e vêm da aula. Mas eu, 7h15, estou chegando aqui. Mas antes eu fui para uma assembleia para depois vir. Então é isso, tá? A gente passa para vocês, assim que eu tiver o site, eu passo para já ir, né, aquecendo um pouco esse processo, tá bom? Então, quem trouxe os poemas? Não, professora, eu só queria falar, a senhora falou do 7h15, para começar às 7h15, é que a gente está no outro... No caso do... Então, vamos começar às 7h30? Porque, assim, a professora sempre fala que vai soltar um pouquinho antes, mas nunca solta. Então, acaba saindo então, gente, assim, vai começar às 7h30? Nós temos que terminar... Às 7h30 a gente está aqui. Então, mas daí nós não podemos terminar 10h10. A gente tem que terminar 10h30. Vocês têm que se organizar. Tem condição de terminar 10h30? Para me deixar em casa? Como é que é 10h30? Não, estou perguntando, porque nós temos 3 horas no encontro. Se não der, tudo bem, a gente termina um pouco antes, mas a gente precisa saber que vai terminar um pouco antes, mas e daí a gente vai ter que reorganizar, deu para entender? Nós não vamos cumprir o que nós estamos... Então, começamos às 7h30, vamos o quê? Até 10h15? Tá bom, né? Tá bom. É isso. Tá bom, gente. Eu tenho que perguntar para vocês. É mais ou menos o dia que eu feito. Tá bom, então 10h15, então 7h30, para ninguém daí ficar te Tá bom, são 10h15 e termina. Tudo bem, se no processo a gente achar que a gente precisa de mais um encontro, podia ser quarto, isso já eu várias vezes. Não precisa ser 15, eu não sou uma burocrata, então você não precisa dizer, nós vamos fazer, entendeu? A gente combina, não vamos parar os nossos estudos, tá? Mas também ninguém pode sair daqui tarde. Mas também pode ser 7h15 também, começar. Não vai ser Tinha que ser ela livre, porque ela só libera a gente às 7 horas. E aí não dá tempo da gente tomar um café. Jogar um truco, não dá tempo. Só não se embriagam demais, não vai ser Dá para beber muito café, né? Deixa para se embriagar depois. Agora você veja, hoje ela liberou a gente justamente no horário certo, porque foi a coordenação do programa. Sim, hoje ela liberou por causa da criança. 6 horas, eu tenho que... Mas também quase passou das 6, viu? Foi, quase Ela passou. falou, a André tá mandando mensagem, a gente tem que acabar. Senão, A Raquel até mandou uma coisa falando comigo para a Mãe Martinelli. Falou, olha, eu esqueci na correria de avisar vocês. Aí eu respondi para a Raquel. Falei, Raquel, eu avisei o pessoal que vai começar às 7h30. Incentivei todo mundo para ir para a reunião. Sim. Falei isso.
Se for, eu vou, não sei. Mas eu incentivei, só eu que não vou, porque eu não vou aguentar para reunião com o professor. Eu não vou aguentar ficar sentada na reunião das 6 até 10h30 da noite. Eu não tenho condição. Bom, deu tudo certo. Então, depois... Você começa ou começa? Eu começo. Então, quem é o também? Eu começo. Tá, Eu trouxe 2 curtos poemas do Patativa do Assaré, que tem muito do que é hoje, do que a gente vive hoje, do que pode acontecer daqui menos de 2 meses. Bom, vamos lá. Aí eu faço um breve comentário sobre o canal. Primeiro é o que mais dói. O que mais dói não é sofrer saudade do amor querido que se encontra ausente, nem a lembrança que o coração sente dos belos sonhos da primeira idade. Não é também a dura crueldade do falso amigo quando engana a gente, nem os martírios de uma dor latente quando a moléstia o nosso corpo invade. O que mais dói e o peito nos oprime e nos revolta mais que o próprio crime não é perder da posição um grau, é ver os votos de um país inteiro, desde o Traciano ao camponês roceiro, para eleger um presidente mau. qualquer era coincidente. Bom, ele apresenta aqui uma reflexão, né, super atual, de um lamento, né, sobre as escolhas infelizes do processo eleitoral. E também tem alguns elementos muito interessantes. É curto, mas tem elementos de cidadania, democracia política, manipulação social e assim vai. E o outro é também bem curtinho, se chama O Peixe. Tendo por berço o lago cristalino, folga o peixe a nadar todo inocente. Medo ou receio do porvir não sente, pois vive incauto do fatal destino. Se na ponta de um fio longo e fino a isca à vista ferra inconsciente, ficando o pobre peixe, de repente, preso ao anzol do pescador ladino. O camponês também, do nosso estado, ante a campanha eleitoral, coitado. Daquele peixe tem a mesma sorte. Antes do pleito, festa, riso e gosto. Depois do pleito, imposto e mais imposto. Pobre matuto do sertão do norte. Bom, aqui ele faz uma crítica ao sistema eleitoral, né, gente? Da forma como ele ocorre, há anos e anos e décadas e assim vai. E de que as pessoas são ludibriadas, né? São enganadas, né? São, sei lá, tentadas e no momento da campanha e são deixadas ao léu. Assim, ou seja, um paralelo entre a pescaria e a atividade política partidária. Maravilhoso. Muito bom. Você sabe dizer quando que ele escreve? Assim? Eu também tentei encontrar e não achei. Não. Seria bom ver se você conseguiu. A data. Depois a gente divide com vocês. Não. Obrigada, André. Quem mais? Sou eu. É a Nath. Eu peguei um basicão, né? Arroz com feijão. Do Mauriás, tá? Assistente social adora, né? Uma razão a mais para ser anticapitalista. Te amo e odeio tudo que te deixa triste. Se o mundo, com seus horários de família... Esse negócio. Ai, desculpa. Te Natália, que para o play. Agora você lembrou de falar. Te amo e odeio tudo que te deixa triste. Se o mundo, com seus horários e famílias, e fábricas, e latifúndios, e missas, e classes sociais, dores e mais-valia, e meninas com hematomas no lugar de sua alegria, insistir em te deixar triste, apertando sua alma com suas garras geladas, teremos então que mudar o mundo. Nenhum sistema que não é capaz de abraçar com carinho a mulher que amo e acolher generosamente minha amada classe é digno de existir. Está então decidido. Vamos mudar o mundo, transformá-lo de pedra em espelho, para que cada um, enfim, se reconheça. Para que o trabalho não seja um meio de vida, para que a morte não seja o que mais a vida abriga,
para que o amor não seja uma exceção. Façamos agora uma grande e apaixonada revolução. Conversam com a gente, né, esses poemas, com a realidade, com o que a gente tem discutido. Alguém quer comentar? Só fiquei pensando, Samara, que vai fazer o poema que o André trouxe. Eu fiquei pensando muito nessa esquerda cirandeira, né? Que fica com essas ilusões eleitoreiras que, primeiro, que acha que o Lula já está eleito, mas que vai eleger o Lula e dia 1º de janeiro acabou o bolsonarismo, não tem mais Bolsonaro, a gente está no céu lá do panfletinho das Testemunhas de Jeová. E desconsidera todo o contexto, né, de que o bolsonarismo ele é um produto de um modo de sociabilidade, um produto de uma crise, né, do capital, de uma crise política, e que o Bolsonaro ele vai, mas o bolsonarismo ele vai ficar, e a gente vai ter que lidar com ele. Fora as contrarreformas que foram implementadas e que o Lula não vai resolver da noite para o dia e nem vai querer resolver, porque ele já está fazendo um monte de pacto aí, maior até que o pacto de classes da primeira vez, né? Então, eu fiquei pensando... então, que o diga, né? Eu fiquei pensando muito nisso. Assim. Até porque eu vi correntes dizendo aí... Nome... Maria. Que na verdade, quem mudou de lado foi o Alckmin. Eu vi isso. Você viu isso? Nossa. O que você ouviu? Eu não entendi, gente. O Alckmin que mudou, o perigo do centrismo, o Alckmin que mudou de lado, ele veio para o líder operário da classe trabalhadora, veio para o lado do Lula. Então, assim, não é que não foi para o lado para a direita, não, né? O PT não foi para a direita. Foi o Alckmin que veio para a esquerda. Organizações da esquerda que revolucionários estão falando isso. Muito perigoso. E ele fala que é o perigo mesmo, do centrismo, da gente ir pro centrismo. Mas só que é porque o Alckmin veio, então a gente tem que tomar cuidado para não ir junto com o Alckmin. Mas, na verdade, né, a gente nem tá lá, né? Não. Bizarro. Mais alguém quer comentar? Tá bom por hoje? Tá ótimo. Vocês foram tudo lá no cabaré, né? Cabaré. Agora eu vou dormir. Vocês foram tudo pro cabaré, agora eu vou dormir. Sonhar com a Revolução. Com a revolução do IAS. Vou falar em Revolução de Aços, quem estava lá no morro, que a aula inaugural vai ser com a Biasa, Raquel. Não falou isso. Não falou? Não. Bia, a gente precisa tirar o sintetizador de lá. Tia, tá gravando. Tia, cadê minha agenda? Já falei. Acho que é no começo do Então, a gente tirou, vai vir o Mauriás, ele topou, só que vai ser de manhã, então se organiza, porque ele não podia vir à noite, mas vocês se organizam. Ele tá aposentado. Não. Eu já vou passar para você. Vai ser em setembro. Vai ser, quer ver? Vai ser, gente, onde eu pus aqui, Mauriás? Ai, gente, sumiu. Aí onde eu marquei. Vocês me lembram? Vai ser no dia 21. Uma quarta-feira. A gente vai estar aqui. Não é agora, 21 de setembro. Das 9 às 12. Auditório 333, aula inaugural, Mauriás. Conjuntura política e desafios. A gente está conversando. Que horas? Às 9 da manhã, auditório 333. Vai ser transmitido? Será que não? Tá? E vai ser graduação e pós-graduação. E a gente também tirou que a gente ia, eu não sei se... Bom, segunda-feira, porque reunião de colegiado, eu pergunto lá, de ter um estudante da graduação e da pós fazendo uma análise. Que dia que é mesmo? Dia 21. De setembro. Uma quarta-feira, tá? Então já vão pensando. Vai ter transmissão?
Não, ele vai ser presencial, tá? Aí depois a gente vai pensar se vai fazer alguma coisa para depois mostrar, entendeu? Passa depois, então. Ela passa depois, não no ato. Porque fazia, né? Não, sim, vai deixar. Tá bom, gente, eu acho que eu tinha perguntado. Sintetizadores, quem? Tem que tirar Hã? tem que tirar esse pesquisador da semana que vem. Ah, não, pessoal. Tá. Então, mas vocês são os sintetizadores. Gente, na semana que vem nem vai ser continua essa palavra, sintetizador. Esse sintetizador na semana que vem. Marcelo, não queria falar. Ah lá, ninguém tá ouvindo agora mais. Ninguém tá dando bola. Quem vai ser sintetizador? A semana que vem.